Fala galera, beleza? Bom, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso segundo canal. Aqui eu vou abordar o que eu quiser abordar, falar o que eu quiser, opinar, comentar, tudo em relação ao que está acontecendo no Esporte Clube Corinthians, as últimas notícias, enfim, aqui a gente fala o que... Eu abordo o tema que eu quiser aqui nesse canal, tá? Mas eu tenho um canal principal onde eu abordo as principais notícias do Corinthians, atualizações e o que rola. Vocês sabem que é o Jordan Corintiano, então esse segundo canal aqui eu fiz aqui pra expressar, vamos se dizer, o meu corintianismo, né? Opinar, comentar aqui com vocês algumas coisas, tá? Até porque eu estou bastante otimista quanto ao Corinthians nessa reta final de temporada, reta final de Copa do Brasil, reta final de Brasileirão, e eu vou comentar algumas coisas aqui com vocês. Então, deixa seu like aí, por gentileza, porque seu like fortalece demais esse novo canal aqui. E se você não for inscrito e tá chegando agora, sejam bem-vindos. Meu nome é Jordan e esse é o canal Herói Corintiano. Eu quis colocar esse nome aqui, não sei porquê, mas quis, beleza? Achei legalzinho, coloquei e é esse nome aí mesmo. Bom, galera, é o seguinte, estou muito otimista, tá? Até porque, de verdade, vou deixar a notícia aqui do lado também, né? Porque o Corinthians vive nessa expectativa com a notícia da Gazeta aqui, ó, de ter 2 reforços para a partida contra o Vitória. Que é, no caso, o André Carrilho e também o Ramalho, né? André Ramalho, que vai voltar também, tá? Obviamente que o André Carrilho é o jogador mais importante, principalmente pro esquema do Dorival Júnior, e realmente ele faz muita falta, tá? Só que eu tenho essa expectativa nessa reta final, até porque nós vamos ter disponíveis todos os jogadores titulares para esse momento. Então é muito importante o Dorival Júnior, a equipe dos preparadores físicos do Dorival, que eu acho péssimo, prepararem bem esses jogadores para que eles não venham a se contundir agora nessa reta final. Até porque, cara, se sofrer alguma lesão nesse momento, cara, é um período muito curto, tá? Para recuperação, porque a gente tem jogos aí à frente, jogos importantes e decisivos. Então seria um período muito curto para recuperação desses atletas, tá? Com a volta de todos os titulares, a gente já tem Memphis, a gente já tem Uri, a gente já tem Garro, a gente já tem toda a galera voltando aí, cara, a perspectiva e o otimismo meu aumenta, tá? Até porque se a gente observar essa atuação agora contra o Atlético Mineiro, foi uma boa atuação. E se você pegar boas atuações contra o Palmeiras, contra o Flamengo, enfim, você vê que, e contra até o Internacional mesmo, o Corinthians tem uma postura totalmente diferente contra times grandes assim, e vem se dando muito bem, cara. Então se esses jogadores levarem com seriedade, tiverem realmente uma postura diferente, tiverem a concentração necessária, né, o Corinthians, cara, consegue aí, quem sabe, uma Copa do Brasil. E assim, o jogo contra o Santos foi pífio, vocês viram. Então precisa de uma mudança de postura. E o GE até trouxe uma notícia aqui que após o clássico contra o Santos, reunião após clássico, teve cobrança entre jogadores e pedido por mudança de postura, tá? Então assim, é isso, cara. É daqui pra frente manter a postura de um time competitivo, de raça, pra gente conseguir alguma coisa nessa reta final, que é muito importante, tá? Agora, galera, de verdade, tem alguns torcedores do Corinthians que eu tava vendo aqui que estão temendo bastante, tá? Quanto ao ano que vem. Afinal, e aí a gente entra um pouquinho na questão política e dívida do clube, o Corinthians tá chegando a 3 bilhões de dívidas, tá? E é muita coisa. E o Corinthians vai precisar, obviamente, enxugar a folha, vai precisar vender jogadores, e isso provoca uma temeridade, tá? Em parte da torcida. Olha só, o Oruchian colocou aqui, que é um influencer lá no X do Twitter verificado, ó. Se a política não se resolver, o desmanche é inevitável. Jogadores estão inseguros, sem saber o futuro político do clube, enquanto os caquéticos lutam pelo poder e tentam fugir do Ministério Público. Andrés Duírio, né? O futebol, por sua vez, sangra e segue a deriva no oceano do futebol brasileiro. Não temos técnico, né? É a opinião dele. Não temos dinheiro e não há sequer um projeto para o ano que vem. Vivemos à sombra dos nossos rivais. E aí, bom, aí eu paro aqui para opinar. Eu acho muito cedo falar que nós não temos um técnico, até porque eu ainda consigo ver evolução do Dorival Júnior em alguns pontos, né? Se a gente pegar Gustavo Henrique, se a gente pegar Mateuzinho, se a gente pegar Matheus Bidu, Breno Bidon, são jogadores que evoluíram principalmente na mão do Dorival Júnior. E hoje a gente tem uma zaga mais segura, muito mais segura. Então, hoje eu vejo uma evolução no sentido da zaga. Tem a parte ofensiva que precisa melhorar, obviamente. Meio campo com o Michael ainda eu critico bastante, mas eu vejo uma certa evolução nesse time, tá? Claro, tem jogos que os caras entram sem vontade alguma, é por isso que essa postura precisa ser mudada. Mas eu acho muito cedo falar que não temos técnico. Eu quero ver se o Dorival ganhar a Copa do Brasil. E aí vamos ver qual que vai ser a opinião dessa galera. Entende? Eu acho muito cedo. Eu acho muito cedo. Ainda eu acho muito cedo, tá? E olha que eu critiquei bastante já o Dorival Júnior no meu canal principal, tá? Aí o Fábio Marinho colocou aqui, ó, o desmanche é inevitável, seja pelos medalhões ou venda dos meninos da base. O Corinthians não suporta a folha salarial alta de hoje e com as lacunas que o elenco tem. Aí o Orochuan colocou, aí você pensa, será que a diretoria tem um projeto de reformulação de elenco? Não tem. Não tem, a real é essa, não tem projeto de reformulação de elenco nenhum.
Ano que vem, sabe o que vai acontecer? Ó, tem jogadores que vão sair, tá? O Thales Magno, obviamente, não vai fazer falta nenhuma, mas provavelmente não vai ter renovação de empréstimo. O Maicon, eu não sei se vai renovar, se o Dorival Júnior permanecer, pode ser que renove, mas esses contratos estão findando, tá? O Romero, por exemplo, é um jogador que só tem contrato, acho que até o final desse ano aqui, dessa temporada. E eu acho dificilmente que o Corinthians vai renovar com o Romero. Aí a gente tem Beno Bidon, que pode ser negociado, obviamente, pela evolução que tem pelo interesse de clubes estrangeiros, assim como o Guinegão também, dependendo da proposta, o Corinthians vai querer vender, porque a gente tá cheio de transfer ban, tá cheio de dívida e a gente precisa pagar. Então, se a gente precisa pagar, o Corinthians vai vender o máximo que pode das suas joias. E aí eu não sei se vai vender a preço de banana, eu não sei como é que vai ser, mas assim, a gente vai criticar, obviamente, se vender a preço de banana. Só que o Corinthians está, cara, num loop infinito de dívidas, né? Não sai, é um loop infinito assim. E a dívida só cresce. Aí o Corinthians fica tentando adiantar a receita para poder resolver as pendências, resolver, né, as questões da dívida, mas não adianta, cara. É cada hora mais uma dívida que surge. Aí surgiu a dívida do Ranieri novamente aí, que o Corinthians pode tomar mais um transfer ban, porque não pagou uma parcela de quase 800 mil do Ranieri. Aí o Corinthians também quer sair da RC, porque quer fazer acordo com credores para pagar diretamente com os empresários. E o RC é importante, porque você tem um planejamento de 6 a 12 anos para pagar todos os empresários. É uma dívida com essa galera de 367 milhões. Eu tô falando muito rápido aqui, né? E, cara, é absurdo. Aí o Corinthians quer sair disso pra se resolver com os empresários, pra tentar diminuir os juros, né, do RC, porque é um juro de 15% ao ano e tal, não sei o quê, quer pagar só 2%. Mas na verdade a gente sabe, eles querem pagar os amiguinhos, né? E é um prejuízo enorme você sair do RC. E aí é mais dívidas, aí vai ter 367 milhões pro Corinthians ficar fazendo acordo com esses empresários aí e não consegue pagar uma dívida, uma parcela do Ranieri, e aí vai tomar mais um transfer ban. Então, o futuro do Corinthians, ele é meio obscuro, eu não sei como é que vai ser o ano que vem, mas eu tenho um medo gigantesco, galera, de verdade, vou falar aqui pra vocês, eu tenho um medo gigantesco que o ano que vem a gente tenha um time pior do que o que a gente tem hoje. Eu não tô falando que o nosso time é uma merda, não é isso que eu tô falando. Até porque, independente dessas situações todas que a gente vive, de instabilidade e tal, parece que o nosso elenco não é tão ruim assim, tá? A gente tem um elenco basicamente de médio para baixo. Obviamente não temos poder de fogo para competir com Palmeiras e Flamengo. Isso é real, esse é o realismo real hoje do Corinthians, tá? É o realismo real hoje. É o realismo real, olha só o que eu tô falando. Mas enfim, eu acho que eu errei aqui. Mas é a real hoje do Corinthians. Não temos esse poder de fogo para competir com essa galera. Só que eu tenho medo da gente perder jogadores importantes, assim como o Memphis, porque até o ano que vem, na metade do ano que vem, o Memphis pode renovar ou não com o Corinthians. Ele pode simplesmente, se ele quiser, cair fora. A gente tem o Rodrigo Garro também, mas o contrato do Rodrigo Garro vai até o ano de 2028, tá? O contrato do Garro. Então, assim, eu temo um pouco, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Eu temo um pouco. E tem uma fala do Augusto Melo, né? Quando terminou 2023, entrou 2024, teve toda aquela reformulação no elenco do Corinthians. Eu vou tô deixando até a notícia aqui, que o Augusto Melo, um tempo atrás, falou que se não tivesse contratado jogadores, mesmo com a dívida que tem, o Corinthians tinha caído pra Série B. Então, o Augusto Melo, basicamente, ele trocou... Olha só, o Augusto Melo, basicamente, esse presidente do Corinthians, ele trocou uma Série B pelos transfer bans que existem hoje. Ele trocou uma Série B por tudo isso que a gente tá vendo hoje, tá? A real é essa. Então, todos os transfer bans do Corinthians é porque o Corinthians não tem condições de pagar esses jogadores. Mesmo assim, o Corinthians contratou. Porque senão era a Série B. Aí a gente precisa colocar na balança. O clube já era endividado antes do Augusto Melo chegar, né? Porque quando terminou o mandato do Duílio, o Augusto Melo assumiu o clube quebrado já, praticamente. E aí ele ajudou a quebrar mais, contratando jogador sem poder pagar. A real é essa. Então, tipo assim, obviamente que ele não ia querer aceitar o Corinthians na Série B na sua gestão. Entende? Então, galera, é muito complicado, tá? A situação do Corinthians é realmente tenebrosa. E o único jeito é a Safiel. E eu venho comentando com vocês no meu canal principal sobre a Safiel. Quem não viu o vídeo, vai lá ver, tá? No Jordão Corintiano. Sobre Safiel lá nos temas dos vídeos dos meus canais. Mas a Safiel é a única saída hoje pro Corinthians. Nem a intervenção judicial é tão boa quanto a Safiel hoje, tá? Então, esse momento agora que o Corinthians vem vivendo é um momento propício para ser instaurado uma Safiel no Corinthians. E nós, como os torcedores corintianos, precisamos fazer pressão. Até porque o ano que vem, de verdade, eu não sei como é que vai ser. Pode ser que não haja um desmanche completo. É bem real, pode ser que não haja um desmanche completo. Mas pode ser que a gente perca qualidade técnica, tá? Nesse elenco do Corinthians. Pode ser que a gente perca qualidade técnica. E não vai me surpreender de nada se acontecer uma reformulação com renovação e transparência, porque é sempre assim, né? O tio Paulo é renovação e transparência, vocês sabem, mas eu não vou ficar aqui repetindo isso pra vocês. Mas, cara, com RT aí, com essa galera, com o tio Paulo no comando, vocês sabem, sempre tem uma reformulação, sempre há desmanches, jogadores saem a preço de banana, e é isso. Isso vem ocorrendo desde 2013, 14, todo ano um desmanche no Corinthians, né? Então, galera, muito complicado. Então a gente tenta achar soluções, e a solução hoje pro Corinthians é Safiel.
fiel, tá? Então eu temo sim pelo ano que vem, mas vamos ver essa reta final de temporada, porque eu estou bastante otimista quanto a esse Corinthians nessa reta final. E a gente vai seguir aqui com vocês, atualizando, comentando algumas coisas, alguns temas que eu vou abordar nesse canal aqui. Então deixa seu like, se inscreva no canal. Tem o meu canal principal, você que é novo e não conhece, vai lá, se inscreve lá também. Um grande abraço e a gente volta na próxima. Beleza, galera? Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!